Olá, hoje nós vamos falar sobre o segurado obrigatório contribuinte individual. Quem é esse contribuinte individual, né? Na verdade, esse segurado, ele veio da junção de duas categorias de segurados obrigatórios. Isso aconteceu em 1999, né, onde juntaram-se as categorias de contribuinte autônomo ou segurado autônomo, segurado equiparado a autônomo e empresário. Na verdade, essas três categorias. Então, surgiu a partir da Lei 9.876 de 99 a categoria chamada contribuinte individual. Então, um dos segurados obrigatórios do regime geral de previdência social é o contribuinte individual. E o contribuinte individual, quem é? Ele vai estar descrito no artigo 11, inciso 5, da Lei 8.213 e também no parágrafo 9º, inciso 5, do Decreto 3.048. Então, você vai acompanhar aqui as hipóteses de enquadramento daquela pessoa física que vai exercer atividade remunerada na condição de contribuinte individual. Então, veja, quem é contribuinte individual? Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Veja só, ele vai prestar em natureza eventual, né? Não tem natureza contínua, habitual, sob subordinação, não. E ele não tem relação de emprego, sim. Ah, mas esse não poderia ser enquadrado como trabalhador avulso? Não, porque lembrando de novo, o trabalhador avulso, ele presta serviço em caráter eventual, sim, sem vínculo empregatício, mas com a intermediação obrigatória do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. E ainda, né, exercendo aquelas atividades listadas lá no regulamento da Previdência Social. Então, não cabe essa qualificação que você está vendo para o trabalhador avulso. Esse seria contribuinte individual. Também é o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Mas está muito parecido com o que eu estudei na condição de empregado. Sim, na condição de empregado, você estudou que é o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime de previdência do país do domicílio. Então, para ser enquadrado como empregado, é necessário que ele trabalhe nesses organismos, né, mas para a União. Agora, quando ele trabalha, quando ele presta serviço diretamente para o organismo internacional, ainda que lá domiciliado, ainda que lá contratado e não for amparado por regime próprio de previdência, ele é enquadrado como contribuinte individual. Então, veja aí que eu marquei para você, né? Aquele que trabalha no exterior, direto, olha, para o organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Tá? Então, diferença entre contribuinte individual de empregado. Né? Outro contribuinte, o cooperado de cooperativa de produção, quer dizer, filiado à cooperativa de produção, que nessa condição ele presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada
ao trabalho executado. Na cooperativa de produção, os cooperados, os filiados a essa cooperativa, detêm os meios de produção, vão exercer a atividade e vão receber pela produção, né, ajustada com a cooperativa. Então, por isso que fala, mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Também o cooperado de cooperativa de trabalho. Outro, o titular, aí eu estou usando o termo da lei, tá, gente? O titular de firma individual, urbana ou rural, o diretor não empregado, né? Porque quando for empregado, ele vai estar no enquadramento de empregado, o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente do seu trabalho em empresa urbana ou rural. E o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade. Essa é a redação da lei. Mas, se vier aquele que é sócio administrador de uma empresa de responsabilidade limitada, sim. Aquele que tem uma firma individual, EIRELI, sim. Por quê? Porque esses institutos, essas figuras foram instituídas pós-Lei 8.213, né? Agora, chama atenção. O sócio cotista, ele só vai ser segurado obrigatório caso ele receba remuneração. Remuneração pelo exercício do trabalho executado na empresa. Se ele for um meramente cotista, isso não faz dele um segurado obrigatório, né? Ele pode até vir a querer se filiar como facultativo, mas o simples fato dele ser um sócio cotista de uma empresa não o enquadra como segurado obrigatório da Previdência Social. Agora está aí, o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade. Sim, ele vai ser eleito para o cargo de direção, né? Então ele vai receber por isso, ele vai ser enquadrado como segurado contribuinte individual. Temos um microempreendedor individual, o MEI, né? O microempreendedor individual, ele é enquadrado como contribuinte individual. A regulamentação é feita pela Lei Complementar 123 de 2006, né? Lógico, com todas as alterações posteriores, e ele vai optar por recolhimento de impostos e contribuições através do Simples Nacional. O contribuinte individual MEI, ele pode ter apenas um empregado, tá? Cuja remuneração não pode ultrapassar o piso legal da categoria ou o salário mínimo mensal. E ele vai contribuir para a Previdência Social de uma maneira simplificada, né? E ele vai também, em relação ao seu empregado, ele como empregador, ele terá uma contribuição também menor, né, com alíquota menor do que as empresas em geral. Então, nós vamos precisar do microempreendedor individual quando falarmos de benefícios e também quando falarmos de custeio, quer dizer, das contribuições previdenciárias. Nós temos também o condutor autônomo de veículo rodoviário. Segundo o decreto, aquele que exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando o proprietário, coproprietário ou promitente comprador de um só veículo. Então, ele só tem um veículo, né, e vai exercer a atividade de condutor autônomo desse veículo. Então, a gente encontra, por exemplo, muitos carreteiros, freteiros, né, que têm o seu próprio
o seu próprio veículo e vai exercer essa atividade autônoma, né? Fazer mudança, prestar carregamento de mercadorias, de bens e etc. Aquele que exerce a atividade de condutor autônomo de veículo rodoviário em autônomo cedido, em regime de colaboração. Aquele que, olha, pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública, em regime de porta em porta. Né? Ora, e de porta em porta. Corrijam aí para mim. E de porta em porta. É o chamado vendedor ambulante. Professora, eu não estou conseguindo acompanhar isso pela lei. Não, essa parte aí está no regulamento, no decreto 3.048. Então, pode vir aquele vendedor ambulante, aquele que vende de porta em porta, aquele que vende em via pública, né, de forma por sua conta e seu risco. Vai depender do examinador como que ele vai abordar essa condição. Também, agora presta bastante atenção. Veja, o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade. Esse a gente já até falou. Agora, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Então, o síndico de condomínio, o administrador de condomínio, que vai exercer essa atividade e receber remuneração, ele não é empregado, ele é contribuinte individual. Mas também classifica como contribuinte individual o síndico que, embora não esteja recebendo diretamente, né, a remuneração pela direção condominial, ele fica isento da taxa de condomínio pela direção do condomínio. Então, por ele exercer a direção do condomínio, em vez dele receber diretamente a remuneração, ele fica isento da taxa condominial. E aí, nesse caso, é atividade remunerada, ainda que de forma indireta, né? E vai ser segurado obrigatório na condição de contribuinte individual. Outra pessoa, pessoa física que realiza obra de construção civil. Pessoa física, contribuinte individual. Médico residente. E aí, outro dia eu tive uma pergunta muito procedente, né? Professora, seria também, por exemplo, médico veterinário residente? Sim. Até mesmo assistente social com programa de residência? Sim. Então, todos esses programas, né, de residência na forma da lei, organizados na forma da lei, cumpridas as condições que a lei dá das atividades de residência exige, são contribuintes individuais. E um famoso que toda a banca gosta é o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Esse também é contribuinte individual. Então, quer dizer, professora, que o padre, o pastor, o rabino são contribuintes individuais? São. A maneira como vão contribuir, nós vamos depois comentar, né, falar sobre. Quando falar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, né? Para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso, né? Então vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um super curso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui para o INSS
É o melhor custo-benefício da internet, um curso completaço, um curso de 6 meses. Durante 6 meses você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aí aproximadamente 1 milhão de inscritos, é isso mesmo, 1 milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da LAC Concurso, né? Professor, como é que eu faço para ter acesso aí às aulas inteiras, sem o corte do senhor, né? Então, vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por 7 dias. Durante 7 dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, né? Mas para isso tem aí algumas regrinhas, né? Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E de preferência marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas, né? Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor, né? Tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da LAC Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Esse código aqui tem tempo limitado, tá certo? Tem tempo limitado, que é INSS YouTube 05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas, dos nossos professores da LAC Concurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.